Oi, gente. Esse cabeludinho, loirinho, lindo, que tá aparecendo aqui no vídeo é o meu hamster sírio Angorá. E como fazia bastante tempo que eu não gravava, eu decidi aproveitar que eu tô fazendo a limpeza aqui, né? Limpar todos os acessórios, tudo direitinho. Coloquei ele aqui, como tá aparecendo, pra fazer um vídeo referente às vantagens de ter um hamster. Fazia tempo que eu não gravava, eu achei esse tema bem legal e separei alguns pontos que eu tava pensando, principalmente em relação a outros animais de estimação, como por exemplo cachorro e gato, né? Que são os animais um pouquinho mais comuns do pessoal ter em casa. E eu vou dar alguns pontos positivos pra você escolher essa coisinha fofa, que é o meu hamsterzinho, como uma opção pra você ter na sua casa, né? Então aqui eu separei alguns petiscos que eu vou espalhar pelo alojamento dele. Então tem a maçã, né, e cenoura convencional, em pouca quantidade. Isso aqui ele vai comer, acredito que em 2 dias no máximo, tá? O que ele não comeu eu vou retirar depois. E eu vou espalhar um pouquinho pelo alojamento antes de começar oficialmente a lista. Então eu já espalhei bem as coisinhas, ele já até teve curiosidade de mexer ali na maçã. E ele tá bem ativo, porque agora é mais ou menos 7 para 8 horas da noite, então é o horário que ele já ia acordar, já ia ir pra rodinha, ia ficar bem ativo no alojamento mesmo. Até pedindo pra sair, né, pra dar uma voltinha no quarto, né, ficar pedindo pra ser solto. Então é normal que ele esteja um pouquinho mais ativo mesmo. Espalhei aqui as coisinhas, né, a maçã e a cenoura pra ver se ele tem interesse. Coloquei mais um pouquinho de papel ali. E vou gravar as pautas que eu pensei sobre as vantagens de você ter um bichinho desse na sua casa. Bom, gente, ele tá bem ativo já. Esse é o horário dele, né? Então, vou começar com a listinha que eu tava pensando a respeito das vantagens de você ter um hamster. No meu caso, é um hamster sírio. Ele é um hamster sírio Angorá. Agora, a coloração, especificamente aquele nome técnico, eu esqueci o nome, né? Mas é só um mero detalhe. E vou falar alguns detalhes, né? A primeira coisa que eu acho bem interessante é que você não vai gastar com vacina, certo? O que pode acontecer? De repente, você adota um hamster, ou então você compra o bichinho para resgatar ele do pet shop e ele vem doentinho. Aí, nesse caso específico, se ele tiver com algum problema, alguma patologia ou algo assim, o veterinário pode ser que receite algum vermífugo, algo principalmente em gotas, né? Mas agora, em relação àquelas vacinas frequentes que os cachorros têm que tomar, que são as vacinas de vermífugo, né? Se eu não me engano, são as 4 primeiras vacinas e depois vacinas anuais, que são um pouquinho caras e tem que tomar bastante cuidado com os dias, com a frequência e tudo certinho. O hamster já dispensa esse cuidado, tá? Então, é só em caso realmente de emergência. Se o veterinário ver e falar, ó, precisa de medicamento, aí sim, mas caso contrário, não tem nada que você deva oferecer frequentemente de medicamento ou algo que vai imunizar o seu hamster, tá? Porque o bichinho, ele vai ficar dentro do alojamento dele. A segunda coisa que eu vou falar é pra quem é dono de um gatinho, né? Se você tem gatos em casa, ou se você vai na casa de pessoas que têm gatos, é uma coisa que repara que é normal, que é o gatinho soltar bastante pelo. Às vezes o cachorro também, né? O cachorro até um pouco menor quantidade, dependendo da raça e tudo mais. Mas tem essa outra questão, é que o hamster, ele vai ser um bichinho que você não vai ficar achando pelos espalhados pela casa, né? Você não vai ver no seu sofá, nas suas roupas. Ele pode ter alguns momentos muito pequenos de troca de pelo, mas você ficar achando pelos em tecidos e tudo mais pela bolsa, até sapato, né? Quem tem cachorro e gato em casa sabe que é normal achar pelo até no sapato, na meia, na comida. O hamster, ele já tem essa vantagem também, né? Que nessa questão de limpeza de pelos, pode acontecer de ter no alojamento, mas fora disso, não vai ser um problema para vocês.
tirei o fio que tava aqui no cantinho, que tava atrapalhando, né? E vocês podem ver que ele já tá começando a juntar as coisinhas dele no cantinho, né? Então ele já pegou um pedacinho dos petiscos pra juntar ali, mas ele tá bem ansioso pra sair. Olha ele cobrindo, olha ele tentando cobrir os petiscos com papel. Então vamos ao terceiro ponto, né? Terceira vantagem de ter um hamsterzinho em casa é que ele vai ocupar um espaço reduzido. Claro que você não vai deixar ele numa gaiolinha assim, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês. Essa bandeja e essa gradezinha formam uma gaiola de transporte. Caso você precise viajar com seu hamster, você coloca ele dentro dessa gaiolinha. Se precisar levar ele em algum local ou no veterinário, você usa essa gaiolinha pequena de transporte. Mas, no geral, mesmo que seja um terrário, né, um alojamento um pouquinho maior, de repente 1 metro ou até um pouquinho mais que isso, ainda assim é um espaço reservado na casa para o bichinho. Não é, por exemplo, até um coelho, porque o coelho ele é bom ser criado solto, o cachorro e o gato devem ser criados soltos pela casa, né? Não devem ficar num local restrito. Agora o hamster vai ter esse espacinho, como é o mais aconselhável, né? Eu realmente não aconselho você deixar o seu hamster solto pela casa, que o risco de fuga, eu diria que é 99%, porque eles são bem danados. Então, mesmo tendo um terrário grande, né, que é o mais indicado, que você encontra facilmente aí no YouTube, no TikTok, o pessoal postando, ainda assim é um pedacinho da sua casa, o cantinho do seu quarto, ali no cantinho do corredor, da sala, qualquer lugar que você for colocar o terrário, que seja um lugar arejado e protegido de predadores, é um lugar mais indicado para o bichinho morar, né? Então, essa é a vantagem, que ele não precisa do espaço da casa inteira. Ó, gente, o bichinho segue pegando os papelzinhos para cobrir ali as coisinhas dele. E outro ponto alto, que é uma bela vantagem que eu pensei também, é que o hamster ele não emite sons altos. Por que que eu falo isso? Ele em si, ele não vai emitir sons, tá? Só se ele estiver extremamente assustado, se ele for atacado, se ele se sentir dessa forma, ele vai emitir um barulhinho muito pequeno, né? Mas no máximo é o barulhinho dele cavando, dele roendo brinquedinhos, roendo petisco, ou até mesmo uma rodinha, né? A rodinha, de repente, pode emitir alguns sons, mas não vai ser nada que um latido de um cachorrinho, né? Filhotinho faz bastante barulho, nada que vai incomodar seus vizinhos, se você morar em apartamento ou condomínio, ou então se você trabalha de home office, né? Você trabalha em casa pelo computador, ou faz um curso pelo computador, esses barulhos não vão ser um problema, não vão estar impedindo você de fazer suas tarefas do dia a dia, né? Diferente de um cachorro, que não necessariamente é um problema, mas exige maior atenção do dono, né? O dono precisa ter um tempo ali para acalmar o bichinho, tentar adestrar ou até mesmo pagar um adestrador. E aí o hamster vai ter essa vantagem de ser um bichinho mais na dele, né? E menos barulhento mesmo. Uma outra questão que eu já passei por isso, né? E que eu vejo as pessoas que têm bichinhos de estimação falando, que é a questão de viagens. Então, por exemplo, se for algo um pouquinho mais radical, por exemplo, você precisar viajar de avião ou mudar de cidade, de estado, país e etc., dependendo das políticas, né? Vai sair muito mais simples e muito mais barato você transportar o seu bichinho num alojamento muito menor para o transporte. Assim como de carro também. Eu sei que às vezes é um pouquinho preocupante tá levando o cachorro, tá levando o gato dentro do carro, né? Precisa ter toda essa cautela. Enquanto o hamster, você vai colocar ele bem confortável dentro da caixinha de transporte, né? Dentro da gaiola de transporte, que é o meu caso. E vai ser muito mais simples, principalmente em viagens mais curtas. Eu já viajei, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro com o hamster e foi muito tranquilinho, foi, acredito que 5 horas. Então ele foi dormindo, né, foi o tempo que ele dorme durante o dia. Então para ele foi muito tranquilo, eu dava água e foi bem tranquilo mesmo. A mesma coisa
se você precisar deixar o bichinho em casa e for chamar alguém para cuidar dele, né? As instruções vão ser mais fáceis, só precisa instruir direitinho sobre alimentação. Então, são questões bem mais simples do que seria com cachorro e com gatinho, né? Então, é outro ponto que eu pensei, que eu já passei por isso e que é muito positivo com o hamster. Agora, outro ponto que os donos falam bastante, né? Ou quem quer ter o hamster pergunta bastante, que é em relação ao cheiro. Gente, é muito tranquilo, é muito tranquilo. Eu não recomendo usar serragem, porque a serragem, sim, ela fede mais e tem um certo risco de dar alergia, né, no seu bichinho por causa do pó, ou então ele ter alergia ao tipo de madeira utilizado e tudo mais. Agora, se você colocar uma areia de gato que seja bem segura, que não tenha perfume, o papel higiênico mesmo, ele lida muito bem com o cheiro da urina do hamster, mas é realmente muito tranquilo. E eu vou falar do cachorro e do gato, né? Se você tem um gato, você precisa limpar a caixinha de areia dele todos os dias. Todos os dias precisa limpar, senão quem tem gato sabe como é, né? Vai ficar aquele cheiro, aquele cheirinho bem característico, né? Bem ruinzinho, então precisa ter essa rotina de limpar todos os dias. A mesma coisa com o cachorro, se você mora em apartamento é um pouquinho mais complicado, que a limpeza às vezes é feita 2 vezes por dia, né, de onde o cachorrinho tá fazendo as necessidades. Ou então se você tem quintal, né, que é o meu caso, que é interessante você tá lavando com uma certa frequência e tal. Gente, muito legal, ó, que ele tá levando os petisquinhos pra cá e tentando cobrir com papelzinho, né, comportamento natural deles. Mas é basicamente isso, o cheiro do hamster é bem tranquilo, se essa é uma preocupação sua, né? Segue as dicas direitinho. É a última coisa, que é um assunto bem importante e bem atual, que é sobre rotina, né? Normalmente, hoje em dia as pessoas, é bem comum de trabalhar, estudar, tá com o dia bem cheio, o dia bem corrido, e a pergunta é, se eu tenho a rotina muito cheia, eu posso ter um hamster? E sim, você pode, ele é um bichinho bem independente, que no geral, no dia a dia, se você dedicar 1 horinha por dia para ele, tá extremamente tranquilo essa 1 horinha diária para você verificar se tá tudo certo no alojamento, se o bichinho tá precisando de alguma coisa, se ele tem alguma necessidade, para você manipular o seu bichinho, pegar ele na mão, passar um tempinho com ele, às vezes soltar ele dentro de um local seguro, né, para ele explorar, para ele ter um momento fora do ambiente dele, né? E, enfim, tirando isso, separar um dia que pode ser quinzenal para fazer uma limpeza mais brusca, assim, do alojamento, né? Então, limpar tudo, fazer uma limpeza um pouco mais demorada, né? Tem gente, dependendo do tamanho do terrário, limpa a cada 1 mês, né? Até mais que isso, dependendo do tamanho. Gente que tem um terrário um pouquinho maior que 1 metro ou mais que isso. Então, no geral, no dia a dia, se você tiver 1 horinha por dia, é muito tranquilo você ter o seu hamster. Eu garanto que ele vai ser um bichinho muito feliz e sem a necessidade de passar muitas horas por dia junto ao dono, como por exemplo um cachorro, um gato ou algum outro animal de estimação, às vezes requer do dono, né? Então, com o hamster é muito tranquilo esse detalhe. Então é isso, gente. Vocês estão vendo essa cena fofinha dele olhando aqui pra cima e ajeitando, né, esse espacinho aí, mas eu vou arrumar direitinho o alojamento dele. E essas foram as dicas, né, sobre as vantagens de ter um hamster. Eu agradeço quem assistiu e é isso, esse foi o vídeo.